Bom dia, alunos e alunas do Pré-ENEM, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão observar esta gravação, ok? Mais uma aula de literatura. Desta vez vamos falar de figuras de linguagem nas provas do Enem, tá? Ou aquilo que muitas vezes aparece nas questões como recursos expressivos, ok? Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês para que vocês consigam observar melhor, ok? Então vamos lá. O que são esses recursos expressivos na prova do Enem? Primeira dica, isso aqui é super importante, tá? Se vocês não estão conseguindo visualizar direito os slides, lembrem que eles estão todos no Drive, tá? Eu disponibilizo eles todas as sextas-feiras, juntamente com estas aulas gravadas aos alunos e alunas do Pré-ENEM Digital que não podem assistir tanto as aulas online quanto as aulas presenciais que ocorrem aos sábados, ok? Então, o que é super importante para vocês quando se depararem com esse item, recursos expressivos nos textos literários? Ao tratar da presença das figuras de linguagem no poema ou na prosa de ficção, lembrando que o Enem sempre trabalha com fragmentos de romances, de contos, de novela, essa é a chamada prosa de ficção. É sempre bom ter em mente o que o importante, mais do que saber exatamente qual o nome de determinada figura de linguagem, é compreender o que aquela combinação de imagens criou de expressivo para o verso e o poema como um todo. Traduzindo, alunos e alunas, o que é mais importante não é saber se é uma metáfora, se é uma ironia, se é uma prosopopeia, se é um eufemismo, se é uma sinédoque. O mais importante não é a nomenclatura, tá? Então não fiquem decorando nomenclatura. Até porque a própria questão ela vai apontar qual é a figura de linguagem, como nós veremos daqui a pouco, ok? Então, o mais importante para vocês é compreender como este recurso expressivo, como essas figuras de linguagem, elas vão dar sentido a esse poema. Nunca esqueçam disso. As questões de literatura na prova do Enem, aquelas 10 questões, são para medir a competência de leitura de vocês, tá? A competência de leitura de um texto altamente cifrado, ok? Mas há métodos pelos quais você consegue ler esse texto. E são esses métodos, tá? Que eu vou ensinar aqui, sempre nessas nossas aulas gravadas, quanto nas aulas presenciais ou aulas online. Dando prosseguimento, nós vamos estudar o primeiro conjunto de figuras que a gente chama de figuras de analogia e substituição, que são, primeiro, as figuras de analogia. Quais são elas? Comparação e metáfora, que são velhas conhecidas de vocês. E as figuras de substituição são a alegoria e a metonímia. Hoje, nesta videoaula, nós vamos estudar metáfora e comparação. Na próxima videoaula, que eu postarei não nesta sexta-feira, mas na próxima sexta-feira, tá? Eu falarei sobre alegoria e metonímia, ok? Então, até o final do mês de maio, nós trabalharemos com os recursos expressivos, as figuras de linguagem, tal qual elas aparecem na prova do Enem. Eu vou trabalhar todas, só as que mais aparecem na prova do Enem, ok? Até porque o nosso curso é um curso rápido, tá? Não teremos tempo de desenvolver todas elas, tá? Mas vocês têm acesso a elas facilmente aí no Google, ok? Então vamos lá. O que é essa tal de metáfora? Nós vamos lá na Grécia Antiga. Aristóteles, um daqueles grandes filósofos clássicos gregos, já teorizava o que é metáfora. Detalhes, alunos e alunas: quem inventou as figuras de linguagem, quem inventou as figuras de retórica, não que inventaram, mas quem popularizou as figuras de linguagem, conhecidas como figuras de retórica, foram os gregos. Tá? Os gregos que começaram a se preocupar como embelezar essa linguagem, ok? Mas isso aqui não vem ao caso, é apenas um detalhe histórico.
O que é a metáfora para Aristóteles? A metáfora é a transferência de uma palavra que pertence a outra coisa, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie para outra, ou por analogia. Diz ok? Entenderam? Não se preocupem. Vocês sabem que professores e professoras ensinam através de exemplos. Isso aqui é teoria pura. Vamos ao exemplo? Vamos dissecar o que Aristóteles está nos dizendo sobre o que é metáfora? Metáfora é isso, tá? Eu tenho a seguinte frase: o homem é o lobo do homem. Essa metáfora, ela se funda na afirmação da semelhança entre os significados. Então eu tenho primeiro o homem, substantivo. Depois eu tenho do outro lado lobo, substantivo. O homem não é parecido com o lobo. O homem é de um grupo chamado Homo sapiens. Vocês que conhecem biologia melhor que eu aí, que estão estudando para a prova do Enem, sabem que o homem é Homo sapiens e o lobo é de um outro grupo, ok? São seres, embora vivos, distintos entre si. O que a metáfora faz? Ela faz aquilo, só voltando aqui no nosso bom e velho Ari, né? O Aristóteles sabia das coisas. Ele vai dizer, é uma transferência de uma palavra que pertence a outra coisa, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou da espécie para outra, ou por analogia. Seria isso. Por que o homem é o lobo do homem? Porque o homem, por vezes, ele é voraz, ele é selvagem, ele é um inimigo impiedoso. O homem é, entre as poucas espécies do planeta, as muitas espécies do planeta, não pouca, que ele destrói o próprio semelhante, ele destrói o outro homem de maneira impiedosa. Aí vocês têm as grandes guerras, os grandes massacres, né? A matança, entre aspas, moderna. Você tem 1 milhão de iraquianos sendo dizimados, você tem palestinos assassinados a queima-roupa e etc, etc. Tá? É só observar aí os jornais que diariamente no Brasil e pelo mundo você tem o homem lobo do homem. Tá? Isso é uma metáfora, ok? Qual é a diferença entre a metáfora e a comparação? A comparação, ela também é chamada de símile. Então, se vocês observarem lá na prova do Enem uma questão que fala sobre símile, não fiquem preocupados. Símile é comparação. Isso ok? Então, vamos lá. O homem é como um lobo para o homem. Isso é comparação. Porque aqui, expressamente, de maneira explícita na frase, está escrito o termo como. Como é um termo comparativo. Às vezes está escrito como. Outras vezes a ideia de comparação ela está na própria estrutura textual. Ok? Então, isso é comparação ou símile. Quando é que deixa de ser uma comparação ou símile? Quando é retirado o termo como. Então, você tem o homem é o lobo do homem. Isso aqui é um exemplo bem tranquilo sobre qual a diferença entre metáfora e comparação. Prosseguindo. Exemplos aqui de símile. Casimiro de Abreu, né? Poeta romântico brasileiro. Lembrando, dica importante, o romantismo brasileiro usava muito essas figuras de linguagem, comparação e metáfora. José de Alencar, eu digo para os meus alunos, em Iracema é o rei da comparação. Certa vez, eu e meus alunos de segundo ano, elencamos todas as comparações que José de Alencar fez em Iracema. São inúmeras. Iracema é como, Iracema é como, Iracema é como. O livro é uma apoteose comparativa, tá? Então, a poesia romântica, não esqueçam disso, ela usa muitos elementos de comparação, ok? Então, vamos lá. Casimiro de Abreu. Minha alma é triste. Minha alma é triste como? Como a flor que morre, pendida à beira do riacho, ingrato. Aqui o P tá maiúsculo porque aqui a gente tem um segundo verso, tá? Aqui eu tenho um primeiro verso, aqui um segundo verso. Só voltando. Então ficou aqui maiúsculo. A minha alma é como? É como aquela flor que morre pendida à beira do riacho. Aqui a comparação, o símile, ela é expressa pelo termo como. Mais uma vez, Casimiro de Abreu. Minha alma é triste como o grito agudo das arapongas no sertão deserto. Perceberam a imagem que ele está construindo?
tá? Então você tem que interpretar. Só voltando aqui naquilo que eu chamei de super, super importante. Você tem que compreender o que essa combinação de imagens cria de efeito expressivo no poema. Então você tem que interpretar como que essa alma do poeta, do eu lírico é. Ela é flor, ela é grito agudo, mas não é um grito agudo qualquer, é o grito agudo das arapongas no sertão deserto. Então vocês vão ter que ir na mente, na imaginação de vocês, ao sertão deserto ouvir as arapongas gritando. Ok, hoje tem o Google, então coloquem lá som de araponga, para vocês entenderem como que a alma deste eu lírico é triste. Ok? Agora, uma metáfora da literatura contemporânea. Só lembrando, já disse isso em uma outra videoaula, 70% dos textos literários que estão presentes no Enem, tá? No Enem atual, tá? Só relembrando, o Enem, há dois tipos de Enem. O Enem antigo, que começou em 2009, começou em 1998, que não era esse Enem que hoje dava vaga em quase todas as universidades públicas do Brasil e também contribuía, né, como um dos quesitos para a bolsa do ProUni. Este Enem de 1900 antigamente era o Enem apenas que avaliava o ensino médio. Tanto é que a sigla Enem significa avaliação do ensino médio, tá? Exame Nacional do Ensino Médio. Era só para verificar como os alunos das escolas brasileiras de terceiro ano estavam em relação à aprendizagem. Aí o Enem foi mudado, tá, pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, e ele passou a ser uma das portas de acesso à universidade. Tá? Só a gente precisa fazer essa contextualização histórica, porque o velho Enem não trazia tanto a literatura contemporânea como o novo Enem. Tá? Então, 70% de todas as questões do novo Enem, que é o Enem a partir de 2009 até 2022, tem literatura contemporânea. Então, fiquem aí super espertos, tá? Então, eu vou sempre estar falando de literatura contemporânea com vocês. O que é literatura contemporânea? Literatura contemporânea, toda a produção literária brasileira de 1945 até 2023. Tem muita galera por aí escrevendo muito bem. Então, voltando aqui. Ferreira Goulart. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não é um pássaro cantando. Lembra um pássaro voando. Aqui você não tem essa comparação de maneira expressa. Você não tem a palavra como, mas você tem me lembra, me lembra. Você tem um pronome com verbo que faz a função de substituir aquele como. Temos aqui também João Cabral, de Melo Neto. Catar feijão se limita com escrever. Eu tenho uma comparação. Catar feijão é como escrever. Lembrando que o João Cabral de Melo Neto, ele faz muita poesia metalinguística, que eu expliquei na videoaula passada, que é como a poesia fala sobre o próprio ato de escrever poesia. O Cabral de Melo Neto, ele é um especialista em metalinguagem. E aqui eu tenho Manuel Bandeira. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio, como um todo. Aqui a comparação é expressa. Mas como a metáfora, pessoal, ela aparece na prova do Enem, tá? Só lembrando, metáfora não é algo simples. Se você colocar aí no seu caderno, ela é uma flor, ok, isso é uma explicação metafórica muito simples. Nas questões do Enem, isso não vai aparecer, tá? Não vai haver questões lá como identifique a metáfora presente nos seguintes versos. Ela é uma flor, é metáfora. Ela é uma criança, metáfora. Não é dessa maneira simplista que as coisas, as figuras de linguagem, os recursos expressivos estão na prova do Enem. Então, toma muito cuidado. Metáforas no texto literário não são simples. Tá, isso aqui que está escrito no slide é isso que eu estou explicando, tá? Então, quando você diz voltei-me em flor, isso é uma metáfora. É Mário de Andrade. É altamente significativo, ok? Mas como estas figuras de linguagem aparecem na prova do Enem, tá? Eu tenho aqui um texto, uma poesia do nosso bom e velho João Cabral de Melo Neto. Lembram que eu disse a vocês, 70% dos textos literários que figuram nas provas do Enem moderno, de 2009 até 2022, são literatura contemporânea.
Então, João Cabral de Melo Neto, super contemporâneo, ok? O título da poesia dele se chama Uma Ouriça. Está aí no Drive, tá? Por favor, observem, pensem, reflitam sobre a poesia. Eu tenho uma ouriça. O que fala o texto? Se o de longe esboça-lhe chegar perto, então é alguém que está longe, que está chegando perto desse eu lírico. Esse eu lírico se fecha, convexo integral de esfera. Então, ela se fecha em esfera, é uma ouriça. O título da poesia é extremamente significativo, alunos e alunas. Se você acabou de ler a poesia na sua prova do Enem, no dia 7 de novembro de 2023, e não entendeu nada dela, não entre em desespero. Lembrem-se da professora Elizabeth, que diz para você nessa videoaula que o título da poesia é extremamente significativo. Então, Mouriça, o que é um ouriço? Mouriço é aquele ser vivo que é cheio de espinhos, tá? Tanto pode ser o porco-espinho, que é um ouriço, quanto os ouriços marinhos, ok? Então fiquem na cabeça de vocês que é alguém com espinhos. Então, quando alguém chega, esboça chegar perto dessa ouriça, ela se fecha, se eriça, bélica e multiespinhenta. Bélica é pronta para a guerra, o bélico, o belicismo. E esfera espinho, se ouriça espera. Então, ela fica esperando essa pessoa que vai chegar, ela não sabe quem vai chegar. Mas não passiva, como ouriça na toca. Nem só defensiva, como se eriça o gato. O gato se eriça, né? Em defesa, ele fica com os pelos arrepiados. Sim, agressiva, como jamais o ouriço. De agressivo, capaz de bote, de salto. Não do salto para trás, como o gato. O gato salta para trás, né? Ele foge, ele eriça os pelos e foge. O gato é um covarde, ok? Daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe ele chega, de longe, desfera os espinhos, ela se desouriça. Então, se alguém chega, se o de longe ele chega e ele vem de longe e não representa perigo, ela se desouriça. Ela recolhe os espinhos. Reconverte o metal hermético e armado na carne de antes, côncava e propícia. E as molas felinas para o assalto, as molas em espiral para o abraço. Então, tem uma grande metáfora aqui. Do que fala essa metáfora? Questão. Com o apuro formal, o poeta tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de. Olha aí, galera, você não precisa saber que o texto inteiro é uma grande metáfora. A ouriça é metáfora de quem? Porque a própria questão já lhe diz. Então, não é necessário decorar as nomenclaturas das figuras de linguagem, sinédoque, eufemismo, hipérbole, metáfora, etc, etc. Fiquem calmos, porque a própria questão diz. O que você tem é que interpretar a metáfora. O que o João Cabral de Melo Neto quer nos dizer, tá? Então, esse poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina. Opa, já tenho atitude feminina aqui. Em que? A. Tenacidade transformada em brandura. B. Obstinação traduzida em isolamento. C. Inércia provocada pelo desejo platônico. Irreverência cultivada de forma cautelosa. Desconfiança consumada pela intolerância. Tá? Vamos começar pela letra E. Essa ouriça, essa mulher que se ouriça, que se protege de maneira espinhosa ou espinhenta, desculpem-me pelo neologismo, ela apresenta desconfiança consumada pela intolerância? Não é isso. Ela não é intolerante. Intolerante se ela continuasse se ouriçada até o fim, mas ela se abre para o abraço. Eliminei essa. Letra D. Irreverência cultivada de forma cautelosa. Ela é irreverente, ou seja, ela se ouriça porque ela quer aparecer? Não, não é isso. Inércia provocada pelo desejo platônico. Desejo platônico, gente, o que é desejo platônico? Álvares de Azevedo, poeta romântico, cujo eu lírico tinha desejo platônico por todas as mulheres inatingíveis, inalcançáveis, idealizadas. Vocês devem ter ouvido muito isso em literatura no segundo ano. Tá? Não é isso. Obstinação traduzida em isolamento, ela não está isolada. Tanto é que ela se abre para o abraço ao final. As pessoas que se abraçam não estão isoladas. Ela é tenaz. Ela tem essa tenacidade, tem essa esperteza de se fechar, de se ouriçar
mas depois essa tenacidade é transformada em brandura. Esse ouriço, essa mulher que se abre para o abraço. Letra A está correta, ok? Então, estudamos aqui o que alunos, só retomando, metáfora e comparação, recursos expressivos que aparecem na prova do Enem. Ok? Próxima aula, trataremos de mais alguns recursos expressivos. Obrigada por ouvir, pela paciência da audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Um grande abraço.